Os... Agora, pronto. Beleza. Então, Mônica, se você quiser fazer as honras da casa, eu gosto muito que os tutores façam, porque vocês já têm, né, toda a vivência e acompanharam, enfim, todo o decorrer do trabalho com os alunos, então pode ficar bem à vontade. Tá, vocês me dão 5 minutinhos aqui que o meu interfone tocou. Tranquilo. Eu vou atender e vou falar que eu vou entrar na banca, só um pouquinho. Gente, desculpe. Então, Daniel, o Adir, a Joelma e o Paulo, eles só foram meus orientados no TCC4, né? E aí, meninos, eu vou explicar a dinâmica que vai ser, porque vocês vão fazer a apresentação, são 15 minutos, tá, de apresentação. Aí eu e o Daniel, a gente vai fazer alguns comentários, se a gente tiver, e depois a gente pede vocês saírem, todo mundo, 5 minutos, esperar, porque a gente vai deliberar, e aí depois vocês voltam, tá? Então, se vocês quiserem começar, aí só tem que abrir a tela, né? Não sei qual dos três que vai fazer a apresentação. Tá. Pra gente ver. Todos estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, dá pra ver. Tá, ok. Quando vocês falarem que pode começar, tá? Por mim pode, não sei. Pode, Daniel? Perfeito, pode sim. Bom, vamos começar. Mais uma vez, bom dia. É um prazer estar aqui hoje para apresentar nosso trabalho sobre a educação de jovens e adultos como política de enfrentamento ao abandono escolar. Meu nome é Joelma, eu sou uma das autoras deste estudo, juntamente com meus amigos Adir e o Paulo Sérgio. Pode passar, por favor, Adir. Gostaria de compartilhar um pouco mais sobre o contexto, tema, problema de pesquisa e nosso objetivo geral. Ao nos depararmos com a evasão escolar na modalidade EJA no período regular, nos questionamos quais são os principais motivos que levaram os alunos da escola X a abandonarem os estudos no período regular. É importante ressaltar que preservamos o anonimato da instituição por questões éticas a pedido da gestão escolar. Diante dessa questão, o nosso objetivo geral foi analisar os motivos da evasão escolar dos alunos matriculados na modalidade EJA, focando numa escola no município de Japeri, no Rio de Janeiro. Nosso intuito é contribuir para a discussão e elaboração de políticas públicas que enfrentem esse desafio do abandono escolar. Pode passar, Adir. Vamos falar sobre a importância e a justificativa para a realização desse estudo. Compreender as políticas públicas direcionadas à educação de jovens e adultos enfrentam o problema da evasão e do abandono escolar é fundamental. Ficamos inquietos diante da repetição do abandono pelos jovens e acreditamos que essa pesquisa possa contribuir para a reflexão e elaboração de medidas mais assertivas nesse sentido. Além disso,
Ao apresentarmos os resultados desse estudo, esperamos também colaborar para a construção de políticas públicas mais assertivas no combate da evasão escolar. Pode passar, Dick, por favor. Agora também iremos abordar aqui a estrutura do nosso referencial teórico, para compreendermos a evasão e o abandono escolar na EJA. Assim, é necessário discutir as suas origens e causas. Por isso, nosso referencial teórico é dividido em 3 partes. A primeira trata-se da evasão escolar no Brasil, onde exploramos a situação atual e seus impactos negativos no desenvolvimento dos estudantes e nas perpetuações das desigualdades sociais. Em seguida, abordamos a evolução da educação de jovens e adultos no país, buscando compreender o histórico desse segmento educacional. E, por fim, discutimos a EJA como política de enfrentamento à evasão escolar, destacando sua importância no contexto da educação de jovens e adultos. Essa estrutura foi pensada para que possamos compreender a problemática e, posteriormente, discutir medidas que possam ser adotadas para enfrentá-las de forma efetiva. Com isso, finalizo aqui a minha apresentação desses 4 primeiros slides e assim passo a palavra para o meu amigo Paulo Sérgio. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Sérgio e a minha parte nesse nosso trabalho consiste em falar sobre o referencial teórico, dividido aqui em 3 slides. Nesse primeiro slide, abordamos a evasão escolar no Brasil. Santos destaca os impactos econômicos, enquanto Silva, Bezerra e Tocárnia discutem as implicações sociais. Segundo o MEC, jovens de diferentes gêneros e etnias estão sujeitos à evasão escolar, com a maioria sendo homens. Pessoas pretas e pobres são as maiores vítimas desse cenário. Fonte IBGE. Araújo, Dantas e Martins destacam a importância das práticas pedagógicas e Firmo propõe estratégias para enfrentar o problema. Vamos passar agora para o próximo slide, por favor. Neste slide, discutimos a evolução da educação de adultos no Brasil. Lima e Mello abordam a trajetória desde a colonização até a primeira Constituição brasileira de 1824. Keller e Becker discutem a exclusão educacional pelas elites e a organização da sociedade civil em ligas contra o analfabetismo. Costa apresenta os movimentos de educação popular na década de 1960. Pacheco e Oliveira ressaltam a exclusão histórica da EJA, os desafios atuais e as iniciativas governamentais. Por favor, passa para o próximo slide. Aqui. No slide anterior, abordamos a EJA como política de enfrentamento à evasão escolar. O programa EJA foi criado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com o objetivo de universalizar a alfabetização de jovens e adultos. Pereira destaca o crescimento das matrículas, porém, observa-se oscilação e queda quando ampliamos a escala. A EJA oferece flexibilidade de horário, cursos mais rápidos que o ensino regular e benefícios para o público-alvo. Souza ressalta que a EJA não é um resumo, mas sim uma forma otimizada de ensino. E finalizando, Machado destaca a preocupação com o baixo nível de escolaridade. Eu termino aqui a minha parte da apresentação agradecendo a atenção de todos. Agora passo a palavra ao colega Adir. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Adir. Nesse slide iremos apresentar a metodologia utilizada em nossa pesquisa.
realizamos um estudo descritivo de natureza aplicada com abordagem qualitativa, utilizando pesquisa bibliográfica nas bases da Cielo e Google Acadêmico, selecionando artigos de trabalhos acadêmicos em português publicados a partir de 2019. Fizemos a leitura dos resumos para selecionar os trabalhos relevantes e elaborar uns resumos para compor nosso referencial teórico. Além disso, realizamos pesquisa documental em documentos oficiais digitais, como relatórios de sites governamentais, e buscamos referencial normativo, observando o princípio da legalidade. Agora vamos partir para o próximo slide, onde iremos detalhar a coleta, tabulação e análise dos dados. Nesse momento vamos detalhar a coleta, a tabulação e a análise dos dados que utilizamos em nossa pesquisa. Realizamos levantamento documental no site do IBGE sobre indicadores da educação de 2019. No entanto, tivemos limitações devido ao fechamento das escolas durante a pandemia de Covid-19, em 2021 e 2022. Para a coleta de dados primários, utilizamos um questionário e realizamos a coleta entre abril e maio de 2022. Distribuímos o questionário aos alunos da modalidade EJA por meio de um link fornecido pela gestora da escola e obtivemos 63 alunos respondentes. O nosso objetivo foi identificar os motivos da evasão escolar e encontrar ações para reter os alunos na escola. Utilizamos a amostragem não probabilística por conveniência e aplicamos a técnica de tabulação para organizar os dados em tabela. Além disso, realizamos a análise e agrupamentos das respostas para selecionar os dados a serem representados. Utilizamos a triangulação de dados para uma abordagem qualitativa na análise dos dados coletados. Considerando as peculiaridades das ciências sociais e focando na descrição dos fenômenos relacionados à evasão escolar e à EJA como política educacional. Avançando para o próximo slide, agora vamos apresentar os resultados da análise das tabelas com os dados do IBGE. Nesse slide apresentamos a análise das tabelas com dados do IBGE e mostramos o perfil dos jovens em relação à idade e etapa e o número de alunos que têm 12 anos de estudo, considerando a educação básica. Observamos uma discrepância regional no âmbito educacional, colocando os jovens das regiões Norte, Nordeste e Nordeste em desvantagem comparado às demais regiões do país. É importante destacar que o perfil predominante é de jovens de sexo masculino, pretos e pardos, da zona rural, com baixo poder aquisitivo. Essa análise nos leva a uma reflexão sobre a desigualdade educacional. Vamos para o próximo slide para apresentar os resultados da pesquisa com os estudantes. Nesse slide, apresentamos o resultado da pesquisa com os estudantes, analisando as respostas coletadas com a nossa amostra. Percebemos que o perfil respondente difere dos dados do IBGE, exceto no padrão de renda. É importante destacar que Japeri é o município com menor índice de desenvolvimento humano entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Ao questionarmos o motivo que levaram ao abandono escolar, observamos uma grande diversidade de respostas, que vão de repetência até a falta de oportunidade. Também identificamos outras razões mencionadas pelos respondentes, como demora, filho, falta de gosto por estudar, situação econômica, bullying e desânimo. Em relação ao motivo da matrícula na EJA, encontramos uma diversidade de respostas, sendo os principais motivos terminar os estudos, continuar os estudos, fazer faculdade e aprender mais e conseguir um emprego. E é interessante observar que os dados analisados, os estudantes da EJA estão motivados tanto pela necessidade frente à exigência do mercado de trabalho, como pelo desejo de ingressar no ensino superior e também adquirir novos conhecimentos. Quanto ao favorecimento obtido pela EJA, as respostas indicaram terminar os estudos, otimizar o tempo, flexibilidade de horário e não parar de estudar. A maioria dos entrevistados está matriculado na EJA para concluir os estudos do ensino médio
e 79% acreditam que o EJA é suficiente para aprender o conteúdo da programação normal de ensino. Vamos para o próximo slide e iremos discutir os resultados obtidos. Nesse slide, vamos discutir o resultado que obtivemos ao analisar os dados. Podemos observar que o perfil dos indivíduos que participaram da pesquisa é composto predominantemente por mulheres brancas de baixa renda, o que difere do dado do IBGE. No entanto, é importante ressaltar que essa pesquisa não inclui a presença significativa de homens negros e pobres que não buscam retorno à sala de aula por meio da EJA. Diante disso, é fundamental refletir sobre a necessidade de oferecer incentivos e políticas específicas para atrair esse público-alvo, as ações de combate à evasão e abandono escolar. Devemos reconhecer as peculiaridades e desafios enfrentados pelos homens negros e pobres, a fim de desenvolver estratégias efetivas que o incluam nas políticas públicas de enfrentamento à evasão educacional. Dessa forma, é interessante repensar a abordagem e o direcionamento das políticas públicas, a fim de promover uma educação mais inclusiva, igualitária, capaz de atender às necessidades e à realidade de todos os grupos sociais, independente de gênero, raça ou condições socioeconômicas. As nossas considerações finais destacam a importância da implementação de ações que possam incentivar e motivar os alunos a continuarem os seus estudos na modalidade EJA. É fundamental reconhecer que a evasão escolar é um problema complexo e que requer ações integradas, envolvendo a gestão escolar, a comunidade e políticas públicas efetivas. Apesar das limitações enfrentadas durante o estudo, com a falta de entrevista com a diretora da escola e o tamanho reduzido da amostra, ressaltamos a relevância da EJA como uma política pública que resgata os alunos, que mantém a esperança de melhorar de vida por meio do conhecimento adquirido na escola. Recomenda-se a realização de outros estudos para aprofundar a compreensão do tema evasão, abandono escolar, a fim de que a gestão pública possa elaborar políticas mais efetivas como a EJA para minimizar os efeitos desse abandono escolar. Aqui nós colocamos um dos principais autores que deram embasamento aos nossos estudos. E essa foi a nossa apresentação dos resultados, discussões e considerações finais. Nosso estudo sobre a evasão escolar e educação de jovens e adultos. Agradecemos a todos os envolvidos no processo, especialmente o tutor Sidney, Lígia, Mônica, todos os coordenadores e principalmente o nosso amigo Rocha, que esteve com a gente esse tempo todo. E ficamos por aqui e agradecemos a todos. Legal. Parabéns, meninos. Daniel, você quer comentar alguma coisa? Vou deixar você com a palavra primeiro. Tá sem áudio seu. Agora foi. Obrigado, Mônica. Agradeço também a todos que apresentaram, né? Ao Adi, ao Paulo, a Joelma. Vou iniciar fazendo menção a alguns pontos do trabalho, sobretudo de início parabenizo pela ação e pela pesquisa, né? Não só porque pesquisar no Brasil não é fácil, né? E aí vocês vão vendo esses percalços quando a gente vai construindo aí, né? As pesquisas de TC, pensando e refletindo sobre essas questões. E é muito interessante porque o trabalho de vocês, assim como vocês já apresentaram, expuseram muito bem, né? Ele toca não só em um município que tem uma necessidade de investigações científicas e de pesquisa mesmo sobre esse contexto, né, de políticas educacionais, que é o município de Japeri, mas ele ainda abrange essa dimensão tão importante da EJA, né, que muitas vezes se coloca, ela não se coloca, né, ela é posta, na verdade, como uma política de secundária dentro do grande bojo das políticas públicas educacionais, e é sempre importante estar não só investigando, mas refletindo para onde estão indo essas políticas. Então, desde já parabenizo pela escolha do tema e por essa reflexão muito bem amparada, né, metodologicamente, inclusive. Esse também é um ponto que eu achei muito interessante.
tá? A dimensão da metodologia de vocês, ela está muito bem estruturada ao longo do caminho ali, né, do trabalho. A gente percebe que vocês tinham o conteúdo e sabiam muito bem para onde ir com esse conteúdo, né, não só a aplicação do questionário, quanto a análise feita. Eu vou fazer algumas considerações, né, muita coisa eu vou deixar no arquivo, depois eu vou encaminhar para a Mônica, tá, Mônica? E aí, para que você possa repassar, né, algumas coisinhas estão lá a nível também de sugestão, tá? Inclusive, pegando o gancho de algumas análises críticas, de algumas reflexões que vocês fazem, que eu achei muito interessante, né? É muito bom quando a gente pega um trabalho em que a gente pode sugerir avanços, né? Não só ficar ali naquela mudança de formatação, mudança disso, daquilo, e nesse sentido o trabalho de vocês nos permitiu isso, né? Foi um trabalho que a gente conseguiu ler com bastante tranquilidade, tá? E aí, pessoal, eu vou pegar principalmente num pontinho, eu vou falar dos aspectos mais fundamentais aqui, tá? Para até a gente não demorar muito. Dentro dos objetivos específicos, um deles que vocês colocam lá é apontar ações com potencial de reter os alunos na escola até a conclusão do curso. Se não me engano, acho que é o terceiro objetivo específico que vocês traçam. E aí, né, discorrendo aqui, e não só a parte também da apresentação de vocês, eu acredito que esse objetivo, ele não chega a ser ali concluído, né, porque na verdade vocês perpassam sobre essa questão, sobretudo nas considerações finais, né, vocês propõem ações, mas essas ações não ficam claras, seja no plano de ação, ou na estruturação de uma diretriz de política pública para a EJA. E aí, toco de novo, né, isso não é um demérito do trabalho, ao contrário, porque nos demais objetivos específicos vocês traçaram e cumpriram com grande louvor, inclusive, tá? Então, eu sugiro, inclusive eu deixei isso já aqui no arquivo, tá? Eu sugiro que vocês retirem esse objetivo específico, adequem os outros dois, tá? Porque os outros dois foram contemplados e muito bem contemplados pelos resultados, tá? Então esse é um pontinho aí que eu acho que é importante a gente passar aqui. Ao longo do trabalho tem algumas afirmações que eu acredito que carecem ali de um certo ou embasamento de um dado, ou da citação do autor, né? Inclusive isso lá na introdução, depois, né, no referencial, isso se dilui um pouco, o referencial está bem embasado. E aí, um outro pontinho que eu queria colocar aqui é sobre essa questão que vocês traçam, inclusive, analisam muito bem aí expõe muito bem, né, na apresentação, que está lá na página 9, quando vocês fazem até um certo comparativo com determinados dados, né, esses dados já publicados pelo Instituto Unibanco, logo embaixo daquela tabelinha, a tabela 3, né, que fala lá do perfil dos respondentes. Ali vocês acabam inferindo em uma análise que vai correlacionar, né, essa ideia da amostra que vocês tiveram, da pesquisa, com essas pesquisas já realizadas. E eu acho que vocês foram um pouco colocar o pé mais fundo. Eu acho que ali vocês podem dar uma desvinculada, porque a amostra de vocês, querendo ou não, era uma amostra um pouco mais limitada, né, por trabalhar só com uma escola, com um contexto específico de um município, enquanto lá, né, quando a gente pega aquela pesquisa mais abrangente, ela tinha, obviamente, uma amostragem muito maior, né, e aí carece não só a gente entender onde estão também esses homens negros, né, e que não só não aparecem na pesquisa de vocês, mas também não estão aparecendo em muitos outros, porque, obviamente, a EJA já não está contemplando mais essa categoria, né, eles não estão conseguindo acessar, sobretudo depois desses impactos aí da pandemia, né? Então é interessante, inclusive, esse ponto, e eu deixo ele aí como pontos de possíveis pesquisas futuras, né? Vocês podem aí desbravar pesquisas futuras
pensando já na pós, pensando em outros desafios aí, né? E dentro deste campo. Então, eu vou deixar aqui só essa questão, tá? Vocês possam pensar e dar uma adequada nessa correlação lá da página 9. Eu deixei bem marcadinho lá já, tá? Com as sugestões e as indicações de reflexão. Beleza, gente? Obrigadão, Mônica. Nada, obrigada a você. Então, meninas, eu concordo com o Daniel, principalmente no objetivo específico, porque o que acontece? Quando eu falava durante a correção das atividades, eu falava que os objetivos específicos são o caminho que vocês querem chegar para o objetivo geral. E esse objetivo específico, ele tem que ser factível, fácil de vocês chegarem a esse caminho. De repente, foi o que o Daniel falou, que vocês estão querendo, lógico, é interessante, apontar o potencial para reter os alunos. Só que a gente sabe que a gente pode sugerir, mas que você vá fazer não depende de quem tá sugerindo, depende do órgão, depende do Estado, depende da prefeitura, entendeu? Então, isso que eu falo, de repente vocês podem, igual o Daniel falou, tirar ou de repente adequar, entendeu? O terceiro objetivo vocês adequam com alguma parte do resultado que vocês acharam. No referencial que ele falou de olhar as referências, vocês sabem que eu sempre bati na tecla de vocês, eu sempre mandava de vocês, olha o plágio, olha a aplicação. Eu acho que eu era até chata, porque toda atividade, Daniel, eu mandava mensagem para eles. Por quê? Porque vocês têm que tomar cuidado com o juízo de valor. Porque vocês estão escrevendo um artigo em cima da opinião de outros autores. Então, quando vocês afirmam aquilo, vocês têm que apontar a fonte, de onde vocês tiraram. Porque, lógico, depois vocês podem até acontecer de algum aluno pesquisar a atividade de vocês. Aí, né? Mas enquanto aluno, vocês estão pesquisando as opiniões de outros autores. Então, na hora de fazer uma afirmação, é muito importante que vocês tenham de onde vocês tiraram aquele comentário. Lógico que vocês podem usar isso depois, a afirmação de vocês, na conclusão, né, Daniel? Nos resultados, porque aí vocês vão afirmar o que vocês acham e quais são as impressões de vocês. Tá? Perfeito. Mas, fora isso, eu acho que o trabalho, igual o Daniel falou, foi muito bem embasado. Eu senti falta, não sei se foi igual você falou, que vocês falam de dificuldade de entrevistar a diretora, né? Eu acho que seria até interessante vocês explorarem um pouco mais a situação de evasão naquela escola específico, né? Lógico, porque falou do Nordeste, foi legal, mas aqui a gente sabe que, principalmente aqui na nossa região, no estado do Rio, a evasão de escola tem sido muito grande, tá? Eu até agora, eu passei para um concurso de Piraí, estou numa escola municipal, né, só um exemplo, e a gente está com uma turma do 5º ao 9º ano, que eu estou vendo a dificuldade deles, eu estou vendo, entendeu? E eu estou vendo um que ele está praticamente indo para a evasão, mas não não só por interesse dele, porque às vezes os pais são negligentes mesmo, tá? No caso dele, é um adolescente, a mãe é negligente, tá? A mãe teve o filho, mas não quer participar, não quer cobrar. A escola está cobrando muito da mãe, né? A participação dela enquanto responsável pelo aluno, e ela não tá entendendo, ela quer jogar tudo para a escola, né? Então, isso também é um motivo de evasão muito grande, porque a gente fala muito de evasão por parte de, às vezes, de adultos, né, que não conseguiram concluir. Esse menino, daqui a pouco, ele vai completar a idade e ele vai ter que ir para o EJA, né? E aí, como é que vai ser? Porque o menino não tem o apoio da mãe. Já foi chamado pelo Conselho Tutelar 3 vezes, a mãe não participa. Né? A mãe chega a falar que é a escola que está perseguindo.
Fala que a gente está com mania de perseguição com o aluno. Não é. É porque a gente está falando, olha, o aluno não está rendendo, não sei o quê. Então, eu acho que é muito interessante, de repente, numa outra pesquisa, se vocês conseguirem delimitar bem a pesquisa, pegar uma escola específica e falar da região mesmo, entendeu? Ao invés de abranger um âmbito nacional, pegar, sabe, da cidade, fazer uma comparação de duas escolas, olha, por que essa está acontecendo, o que não tem, quais são os... De repente, até falar que o próprio Estado, né, a dificuldade, principalmente a gente sabe que no Estado do Rio tá difícil, né, comparando com outros estados, o Rio... eu vejo as outras professoras reclamando que o Estado do Rio tá complicado a parte de educação. Mas, fora isso, eu acho que o pontapé inicial foi dado e está muito bom, assim, sabe? Eu vi a evolução do trabalho de vocês, vi o empenho, né, que vocês tiveram de fazer a pesquisa. Igual o Daniel falou, a gente sabe que é difícil, né, aplicar uma pesquisa, nem todo mundo quer responder. As pessoas às vezes responde para não falar não, mas acaba respondendo que a gente fala na má vontade, aí responde de qualquer jeito, né? Então a gente sabe, ainda mais na pandemia, né? Que veio a pandemia, vocês pegaram esse seminário essa turma pegou a parte mais complicada, Daniel, que foi a parte da pandemia, né? O de aplicar muitos, não só eles, mas vários outros alunos que eu orientei falaram da dificuldade de aplicar a pesquisa na pandemia. Então, a gente sabe que até de todos que vocês conseguiram foi muito bom, porque teve gente que não conseguiu todos os resultados, né? Mas fora isso, eu dou parabéns para vocês. Tá? Depois eu pego o arquivo que o Daniel vai mandar, eu junto com o meu, e aí eu mando para vocês. Dentro do que a senhora falou, um ponto que nós tocamos no nosso trabalho foi essa questão da participação da sociedade civil, a gestão escolar e as políticas públicas, a gestão governamental, essa triangulação com foco no aluno para tentar manter o aluno na escola, que às vezes não basta só você criar uma estrutura escolar se você não tem um público fundamental, que é o estudante, o focal, que é o estudante. E quando as políticas públicas trabalham fora da escola, puxando a sociedade civil, dando margem, dando auxílio, dando toda essa estrutura para eles conseguirem manter esse jovem, essa criança na escola, a gente consegue chegar, né, a essa questão que a gente estava falando, na mitigação, da minimizar esse impacto na educação. E a senhora tocou num ponto por vivência também, né? E a gente trouxe dentro da nossa pesquisa, a gente conseguimos enxergar essa grande importância, né? Porque o que acontece? Quando às vezes a criança quer aprender, mas quando eles vêm de uma família desestruturada, fica difícil você, por mais que a criança tenha, se os pais não entendem, né, que eles precisam participar mais, aí fica difícil. E aí aquilo que igual vocês falaram, vai ficando difícil, porque, por exemplo, quando você está numa idade que o aluno ainda está na grade, tudo bem, a gente adequa. Esse aluno que eu te falei, como tem uns outros na mesma turma, eles estão completando a idade e aí, pelo que a gente tem conversado na escola, eles não vão passar. Entendeu? Eles estão fracos e aí o que acontece? Vai para o EJA, né? Porque não pode continuar. Depois de uma certa idade, a escola não pode ficar com aluno na escola, né? Vai para o EJA. Sim. Aí o EJA é diferente, a gente sabe que o EJA é diferente, né? O método é diferente, não é igual no ensino comum que o professor está lá preocupado, está tentando ensinar, né? Aí a metodologia, ela, por ser uma metodologia que busca jovens e adultos, a gente não conseguiu acrescentar na nossa pesquisa sobre a andragogia, que ela vai estudar a metodologia de estudo para adultos, por causa da limitação da quantidade de páginas, né? Uhum. Mas a andragogia, quando ela vem tratar junto com o EJA e a pedagogia, ela trata sobre esse jovem que já ficou mais velho e agora está entrando de novo no processo educacional, já nessa outra metodologia aplicada, que é a andragogia, que vai trabalhar
a forma de aprender já do adulto, que é diferente de um jovem, de uma criança, entendeu? Então, tudo isso é que vem motivar a evasão dentro do processo educacional. Então, já viu, já é um outro tema para, como o Daniel falou. Nós pesquisando, nós tivemos tantas coisas que a gente queria colocar, mas como a gente tinha que limitar nosso trabalho, delimitar, aí muitas coisas ficaram de fora, mas nós ficamos com muitos materiais para pesquisa, muitos materiais. Daniel, no Estrada pode aumentar o número de páginas, né? Eles podem Pois é. Acho que daria umas 50 páginas aí, cara, que a gente conseguiu. Nossa, porque aí dentro daí já entra a modalidade presencial e EAD, aí tem, nossa, é muito amplo. Sim. O processo educacional é muito amplo, ele é demais. E eu já tenho uma paixão pela parte educacional. Aí a gente pesquisando e vendo essa importância que tem na sociedade, entendeu? Não é só na vida do indivíduo, é na sociedade em si, desenvolvimento social. Entendeu? A gente fica mais apaixonado ainda. É uma cachaça que a gente fala, né? É verdade. Então, meninos, a gente vai pedir para vocês saírem, dar uns 5 minutinhos para gente. Né? Tá ok. Então, no meu celular são 9h35, 9h40, né, Daniel? Acho que dá para eles entrarem. Perfeito. Tá aí ok, a gente então. dá o resultado, tá? Acho que agora eles vão que já voltar voltou. tudo, porque 9h40. Mas aí a gente pode seguir. Aham. Deixa eu esperar eles voltarem, todo mundo. Eles estão voltando nada ansiosos. Nossa, coitados. Nada ansiosos. Adi, vamos lá. Então, a gente deliberou, o Daniel também falou que o trabalho de vocês está muito bem escrito, tudo. A gente aprovou vocês com 9. Então, o Daniel vai passar o que ele precisa, né? As sugestões dele, eu também. Eu acho que a gente não precisa, né, Daniel? Não sei se você concorda comigo. Não precisa ser condicional, que geralmente condicional a gente fala para a pessoa devolver com aquilo. Mas eu sugiro, eu não vou aprovar condicional, mas eu acho que vale a pena vocês alterarem essas modificações e mandarem para mim até o dia 25, porque o Kramer deu o dia 25 para quem foi aprovado com condicional, fazer as alterações até o dia 25. Como a sugestão do Daniel e a Jade não é muita coisa, eu acredito que vocês consigam adequar, né? Por que eu falo isso? Porque o trabalho de vocês vai para o repositório. Então, é interessante vocês já estarem com o trabalho de vocês redondinho, entendeu? Então, é só adequar o objetivo geral, né? E essa questão de vocês adequarem as afirmações. A última sugestão do Daniel, de repente você pode até, né, Daniel? Eu acho que não é uma coisa assim, não sei. Se conseguir adequar, ajustar alguma coisa, acho que é válido também. Eu acho que essas duas são as principais ali, a da página 9 e o objetivo específico lá. Até porque aí, né, vira aquele trabalho que a gente depois até passa para o outro aluno, até aquele trabalho ali que está redondinho, né? E se tornam referências aí. Pois é, então, justamente que eu falo para ajustar, porque vai para o repositório. Pois é. Então, mesmo que a gente não fale, não precisa de ser condicional, mas é interessante ajustar para botar, porque o trabalho de vocês, provavelmente, os próximos alunos, se tiverem alguma tema que precisa usar o igual de vocês vão ser o trabalho de vocês vai ser pesquisado. Então, é ideal que já esteja já tudo certinho. Foi lindo. Tá? Tá ok, então, já está anotado aqui, vocês também vão mandar para a gente. Queria agradecer a todo mundo aí, a participação do Daniel, ao Rocha, a senhora também, professora. Obrigada. Muito obrigada.
Nada. Parabéns, pessoal. Parabéns para vocês. O resultado. Que Obrigado, bom. turma. Tá, aí vocês podem mandar para o meu e-mail que eu olho e aí eu passo para o Kramer. Aí a data eu acho que é até dia 25, né, que ele botou as mesmo. Isso. Sim. Tá? Então tá. Bom dia, bom final de semana para todo mundo. Parabéns, Obrigado, meninos. Eu sei que eu digo que não pode falar, mas parabéns a esse grupo Ah, aí. é o Meu Roger. amigo, desculpa, professor Daniel, professora Mônica, Não tem mas meu problema. amigo, meu colega, meu parceiro, meu vice-presidente, caramba, esse grupo aí eu acompanho desde o início. Nós começamos juntos. Muito parabéns, meninos. Ele me aturou muito, professor. cara. Eu sempre recomendo que não pode Poxa, falar. Poxa, olha ajudou. aí, cara. Olha aí como é que tá, cara. Eu não posso nem ligar a câmera, professor, que eu tô emocionado aqui aos prantos, emocionado com a vitória do meu amigo. Parabéns, E a gente passamos por vários processos, né, professora? Perdemos uma orientadora, que foi a Mônica, ela saiu, a Lígia, ela saiu, depois pegamos a senhora. Aí foi indo, vários processos. É assim Graças mesmo. a Deus. Obrigado, gente. Faz parte. Parabéns. Então tá. Desculpa. Daniel, Obrigado, um professores. abração. Dá um abraço na sua pequenininha, que eu tô só acompanhando. Obrigado, Mônica. Prazer também revê-lo. Prazer também participar aí da banca, desse processo que a gente sabe que é muito importante, né, para todos vocês. Só agradecer, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.